Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar você que está de pé e trouxe a sua Bíblia, convidar você para abrir no livro de Provérbios, o capítulo é o 21 e o versículo, se eu não me engano, é o 5. Eu ia falar que era o 9, mas não é o 9, é o 5. Provérbios 21 e 5. Diz assim, acho que a minha versão está um pouquinho diferente, vou ler aqui. Ó. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você pode se assentar. Na minha versão aqui diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, na verdade, já tem uns dias que eu estou meditando a respeito desse versículo, tá? E realmente nos últimos tempos tem feito muito sentido na minha vida, na estação que eu estou passando. E eu gostaria de aproveitar, né, que hoje é o primeiro culto do ano de 2026. Na verdade, tivemos o culto da virada, que virou 00:05, então já era para cá, mas começou no ano passado, né? Então, na verdade, assim, eu vim pensando alguma coisa a respeito de metas, de planos e de objetivos, né? E que toda virada de ano traz para nós assim esse tempo, né? Até um tempo atrás nós tínhamos na igreja aqui aquele costume, talvez você ainda tenha lá na sua casa, de pegar uma folhinha do seu caderno e anotar ali algumas coisas para pedir a Deus durante o ano, algumas coisas que você gostaria que mudasse. Então eu quero dizer para você que isso é muito mais comum e muito mais propício de acontecer na virada de ano, acho que pela data, né, especial, começa um novo ano, vida nova e essas coisas todas, né? Mas, enfim, eu fui dar uma pesquisadinha a respeito das resoluções, das metas e dos objetivos que a gente faz a partir do primeiro de ano, a partir da virada de ano. E as notícias que eu venho trazer para vocês não são as notícias muito boas. Porque o que acontece? Na virada de ano, nós estamos motivados. Nós temos um motivo para agir, um motivo para a ação. Né? Acabamos ficando motivados. Não, vai virar o ano, eu vou colocar aqui alguma coisa que eu quero que mude na minha vida, eu vou fazer uns planos, vou colocar umas metas aqui, porque esse ano sim, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer diferente, eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, enfim. E as metas de começo de ano é assim, ó, são das mais variadas possíveis. Até eu ia trazer um anexo aqui, mas ia dar umas 4 folhas mais ou menos, então achei melhor não trazer. Mas a notícia ruim é que, geralmente, uma resolução de começo de ano, ela dura até o dia 19 de janeiro, que é o dia até onde a tua motivação vai. Presta atenção, dia 19 de janeiro. Nos Estados Unidos tem um feriado que é na segunda sexta-feira de janeiro. Se não me engano, é o Kids Day, né, de saída, ou seja, o dia da desistência. Por quê? Porque assim, ó, geralmente o desejo que nós temos é de alguma mudança espiritual, familiar, financeira, emocional. Realmente nós temos esse desejo. Mas o que eu cheguei à conclusão é que a maioria das vezes o que a gente não sabe é como fazer. Porque você vai naquela força de vontade do começo do ano, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 5. Quem vai começar a trabalhar amanhã de volta? Eu vou começar a trabalhar amanhã de volta. Já não está aquele friozinho assim na barriga? Ah, e agora? Trabalha no mesmo serviço faz uma pá de tempo. Vai voltar amanhã, não tem nada de diferente. Mas já está aqui, pá, se desse para ficar em casa mais uma semaninha. Já vai mudando, quer dizer, virou o ano, mas se eu pudesse ficar de férias. Então o que acontece? Tem
algumas metas que são sem clareza, alguns objetivos que não são reais, não são alcançáveis, tá? Falta um plano de ação. Como que eu vou fazer isso que eu estou me propondo a fazer, né? E a motivação é apenas momentânea. Então, passado pouco tempo, o entusiasmo da virada de ano vai embora. É só começar a chegar os boletos, é só começar a chegar as faturas, que você já começa a querer voltar ao normal. E o resultado o que, que é? Frustração, culpa e sensação de que nada funciona, que a vida é desse jeito mesmo, e o negócio é se acostumar. Então, assim, irmãos, primeira pergunta que eu fiz: o que, que a Bíblia tem para falar a respeito disso? De metas, de planos, de objetivos. O que, que o Senhor deixou para nós, né? Para nortear a nossa vida, porque nós precisamos planejar assim. Muitas vezes nós precisamos tomar atitudes para mudar a nossa situação, a nossa vida. Mas como que nós vamos fazer isso à luz da Bíblia? Essa foi a pergunta que me veio. E eu conseguia encontrar aqui alguns pontos, não quero falar de todos, até porque não ia dar tempo, mas quero dizer para você que para mim foi um estudo muito importante. Deixei lá os materiais e com certeza eu vou analisar durante o ano e durante a minha vida. Mas assim, ó, a Bíblia nos apresenta um modelo completamente diferente daquele que nós seguimos naturalmente. E começamos aqui por Provérbios 21:5, que deixa claro que os planos bem elaborados, os planos diligentes, né, levam à fartura, à abundância, à mudança, né? Então, aqui diz assim, ó, que Deus não honra a pressa, mas a diligência aplicada ao planejamento. Ah, Fernando, mas você está falando grego para mim. O que, que é diligência bíblica? O que, que quer dizer essa palavra? Um pouquinho mais para frente eu vou entrar nesse assunto. Mas a verdade central desse texto, irmãos, é assim, ó, que resultados que duram, que persistem, que dão continuidade, eles não são frutos de um impulso, eles não são frutos de motivações momentâneas, de um sentimento, ou de algo assim, de um impacto de outra pessoa, de uma situação apenas. Mas eles são resultados de planos bem elaborados, executados com constância, método e disciplina. Constância, método e disciplina. Constância, fazer sempre. Fazer sempre. Às vezes, você fala assim, não, mas eu não entendo o que é isso. Talvez, irmão, assim, ó, é só o nosso plano que não está bem definido, porque fazer as mesmas coisas sempre é natural para a maioria de nós. Alguns de nós chamam do quê? De rotina. Você acorda no mesmo horário, você toma café da manhã no mesmo horário, você almoça no mesmo horário, você dorme depois do almoço no mesmo horário, você volta a trabalhar no mesmo horário. À tarde, quando você volta do teu trabalho, você faz as mesmas coisas, vai lá, toma teu banho, não vê a hora de chegar na frente da televisão ou de deitar lá no teu sofá para preparar as energias para começar um novo dia. Às vezes você não quer nem conversar, né? Então quer dizer o quê? Você já tem constância. Só que o teu planejamento ele não está tão de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Tá, mas e aí? O problema não é planejar, o problema não é sonhar. O problema é planejar sem Deus, agir sem discernimento, sem entendimento do que está fazendo e viver na pressa. Tá? Resultado duradouro, irmão, é o contrário de viver na pressa, viver na urgência, viver apagando incêndio, como se diz por aí. Você quer ter mudança na tua vida, você quer planejar alguma coisa e alcançar, né? Esse é um tempo propício para a gente começar a anotar esses princípios bíblicos que trazem realmente mudança. E muitas vezes nós tomamos atitudes totalmente contrárias ao que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos explica. E ainda temos a capacidade e a coragem de dizer assim, ó, é fé,
Quer dizer, vai acontecer, vai dar certo. Estou fazendo tudo errado, não estou levando a sério os princípios que Deus deixou, mas ainda assim eu acredito que vai dar certo. Irmãos, não dá certo, porque a fé não é algo místico. A fé não é algo que você pega aqui e usa ao teu bel prazer. Existe um planejamento de Deus para que a tua fé cresça. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se você ouvir a palavra, a fé vai crescer no teu coração. Você vai entender do Senhor, Ele vai te dar o direcionamento. Mas fora disso, é muito mais uma fantasia na nossa cabeça. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui é que o modelo bíblico, ele não é improviso, ele é realmente planejamento. E o primeiro versículo que eu coloquei aqui foi Provérbios 21:5, que os planos bem elaborados levam à abundância. Mas em Lucas 14, do 28 ao 30, Jesus ele dá para nós ali um ensinamento que eu acredito assim que é muito válido para isso, porque ele ensina que antes de construir é preciso calcular o custo. É lógico, ali Jesus está falando a respeito do custo de ser um discípulo dele. Mas ele diz assim, ó, qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? E daí ele vai falando mais para frente. Mas quem de vocês que tem um planejamento, que faz uma ideia de fazer alguma coisa diferente e não senta para analisar? Olha só, que Jesus vai ensinando. José do Egito, se você pegar Gênesis 41, se não me engano, do 25 em diante, né? Deus revela o futuro e José planeja para que a revelação que ele teve tenha benefício. E todos nós conhecemos, né? O sonho que o rei teve e que o José decifrou lá, né? Interpretou para o rei, que era as vacas gordas e as vacas magras, as espigas cheias e as espigas falhadas. Hoje, se você perguntar para uma criança e falar a respeito de vaca gorda, ele já vai saber o que é que está falando. Está falando a respeito de um tempo de prosperidade, está falando a respeito de um tempo de abundância, né? E o que faz? O que José fez? Ele guardou no tempo de abundância para gastar no tempo da falta. Foi isso que ele fez. Não é tão simples, parece tão lógico, né? Lógico, como é que eu vou guardar no tempo que falta? Eu tenho que guardar no tempo que tem abundância. Mas aqui existe um princípio. Vai fazer uma meta, vai fazer um objetivo. Quem de vocês que vai planejar e não vai calcular antes o planejamento? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou ter dinheiro? Será que as pessoas que precisam me ajudar estão de acordo? Enfim, e assim nós vamos. Neemias, tá? O livro de Neemias inteiro vai falar a respeito da reconstrução dos muros, né, de Israel e da reestruturação, por assim dizer, da nação. Tem muito assim ponto que é importante ali. Mas eu anotei aqui Neemias 4:9, que fala assim, a respeito de orar e trabalhar. O versículo é assim, ó: nós, porém, oramos ao nosso Deus. Essa é a primeira parte. Então, aquele povo, naquele tempo, a primeira coisa que fez é orar ao Senhor. Então, nós oramos ao nosso Deus. Segundo, e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Por que eu fiz questão de anotar esse versículo de Neemias? Porque muitas vezes nós falamos de fé, nós oramos, nós pedimos para Deus uma direção, mas nós não esperamos Deus responder a nossa oração. Nós não esperamos a palavra de Deus, o direcionamento de Deus a respeito daquela situação. Por quê? Porque nós somos apressados. Nós temos urgência. Nós vivemos uma época, né, que é tudo tão rápido, que é tudo tão para ontem, é tudo online. Antigamente você mandava uma carta, demorava 10, 15 dias, às vezes, dependendo do lugar, para chegar. Às vezes, quando chegava a carta, as notícias que você já estava mandando já era outra. E não tinha jeito. Até você esperar uma carta de volta 20, 30 dias. E era assim que funcionava. Hoje você abre o celular, tem um aplicativo,
Você fala online com quem for, em qualquer lugar que tenha sinal de internet, você está falando. Então é muito rápido. A gente quer que aconteça. Então, ora, ora, ora. Espera o Senhor falar no teu coração. Espera uma direção. Sabe, não tenha pressa. Se você soubesse que a direção que você ia tomar era errada, você ia ter pressa para tomar uma decisão errada? Se você soubesse que você ia tomar um prejuízo, você ia tomar uma decisão para tomar um prejuízo com pressa, quer dizer, ó, você está com o dinheiro no bolso, vai tomar um prejuízo, tem que tomar essa decisão hoje? Não dá para ser amanhã? Não pode ser semana que vem? Que eu vou ter um... Entende? Se você tivesse certeza que você ia tomar um prejuízo, você não ia esperar? Você ia esperar. Para que ter pressa para tomar um prejuízo? Não precisa. Então, nessa questão aqui de Neemias 4 e 9, gostaria de chamar a tua atenção para a segunda coisa. É importante orar, mas é importante você fazer a tua parte também. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas, não, mas eu estou orando, Deus vai prover, você está esperando? Não, só está orando, acho que vai acontecer um milagre, que vai brotar, que vai cair do céu. Pode acontecer, irmão, pode acontecer. Eu não quero ir contra a tua fé. Mas às vezes, a maneira de Deus agir vai ser te dar uma direção, vai ser te dar uma orientação, vai ser abrir uma porta para você, que talvez agora você ainda não está enxergando. Mas se você começar a caminhar diante da direção que Deus vai te dar, a porta vai se abrindo. As coisas vão acontecendo, as situações vão mudando, você vai pensar de repente, nossa, como é que eu consegui chegar aqui? De passinho em passinho. Tem uma parte na Bíblia que diz assim, que não é para nós desprezarmos os pequenos começos. Por quê? Porque se você olhar para o pequeno começo, você vai falar assim, daqui não vai sair nada. Então, esse versículo de Neemias 4 e 9, a respeito de nós orarmos, mas de também trabalharmos. Esse tempo atrás, acho que era com o Rodrigo, com a Angelina, que nós estávamos conversando, ou com o Marcelo, a respeito de fazer planilhas, de colocar lá na ponta do lápis e tal. E teve um tempo, irmãos, que assim, ó, eu não queria fazer uma planilha. Por quê? Porque ia dar uma falta de dinheiro na minha planilha. E aquilo ia trazer tristeza para o meu coração. Então faz assim, ó, tá dando certo? Vai deixando. Sabe? E aqui eu entendi que isso é orar e não trabalhar. Porque assim, irmãos, eu tenho uma planilha, o meu número está negativo, mas eu sei quanto é o meu número. E eu sei como direcionar a minha oração. E como pedir para o Senhor uma abertura de uma porta, de uma provisão. Então, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Se for ler lá em Tiago 1 e 8, se não me engano, ele diz lá que você fala de fé, e ele fala assim, ó, você me mostra a sua fé, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Quer dizer, que as obras dele eram resultado da fé que ele tinha. Eu tenho fé e posso te mostrar através das minhas obras. Você diz que tem fé? Aonde estão o resultado da tua fé? Simples. Assim, mas a fé, o que eu fizer não vai me trazer salvação, nem me tirar salvação, nem nada. É verdade. Não vai depender da tua salvação, mas é uma consequência, é um testemunho da mudança de vida que você tem. Então, ora e trabalha. Ponto 2, conselho. A respeito de conselho, né? Vai fazer um planejamento, vai fazer um empreendimento, vai tomar uma decisão, a Bíblia fala a respeito de conselho, proteção contra erro e contra precipitação. Provérbios 20 e 18 diz assim, os conselhos são importantes para quem fazer planos, para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Os planos, irmãos, são bem-sucedidos com conselho. Provérbios 15 e 22 diz assim, ó, onde não há conselho, os projetos fracassam. Você consegue pegar aqui, ó, onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então a Bíblia nos ensina que decisões importantes não devem ser solitárias. Aqui eu quero falar para os casais, quero falar para os solteiros também, não tem problema.
Mas é assim, ó, muitas vezes você vai tomar uma decisão que envolve a tua família, que vai trazer resultados ou positivos ou negativos para a tua família, a tua esposa não sabe, o teu marido não sabe. Como assim? Como que funciona lá na tua casa? Como que é isso? Cada um toma uma decisão e dê o que der, sendo que a tua esposa, o teu marido, vai ser atingido por aquela decisão, tanto para o bem quanto para o mal. A gente sabe inúmeras histórias. E eu me lembro agora de um testemunho de alguém que eu conheci, que a esposa fez um empréstimo, depois fez um empréstimo para pagar aquele empréstimo, depois fez outro, e por fim chegou num ponto que ela não conseguiu mais esconder do marido, porque todos esses empréstimos ela fez por conta própria. Aí chegou num ponto, teve que contar para ele tomou uma surpresa, tá? E você já pode imaginar o abalo que foi. Então assim, ó, vai procurar conselho para tomar um empréstimo, para fazer um empreendimento, para tomar uma decisão, fale com o seu cônjuge. Ah, mas eu sou sozinho. Procure alguém. Não tome decisão emocionado. Se você está muito feliz, não prometa nada. Se você está muito entristecido, não negue nada. Fica em paz. Espera a tua emoção ser equilibrada. Logo depois que meu pai faleceu, eu estava comprando um carro, vendendo outro, alguma coisinha simples, nada demais. E um dia eu fui fazer conta de um carro que eu tinha comprado e já estava num prejuízo grande. Por quê? Porque eu estava emocionado. Eu só queria ficar lá na oficina, junto com a galera, conversando. Pela graça de Deus, os preços dos carros subiram. Eu consegui vender o carro empatado. Mas eu estava emocionado, tomando decisões que não refletiam a realidade das coisas. E isso é natural. Acontece comigo e acontece com você, porque você é um ser humano emocional. Não deve ser precipitado. Não deve ser precipitado. Tá? É aquele negócio, se você soubesse que ia tomar um prejuízo, não ia tomar essa decisão agora, deixa mais para frente, que daí o prejuízo vem depois. Conselhos a ser evitado. Aliás, o conselho não atrasa o plano, mas ele protege o caminho. Qual que é o conselho que deve ser evitado, irmão? Nem todo conselho é saudável. Com base em Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que acontece? Não, mas o cara é ímpio, mas ele é uma gente boa. Mas ele é sério, ele é honesto, ele é limpinho, ele não rouba nada de ninguém. Sim, irmão, é verdade. Mas se está na Bíblia que é para você evitar o conselho do ímpio, é para evitar. Por quê? Exclui Deus daquele processo. Aquele conselho que ele vai te dar é simplesmente natural. Às vezes ele não vai te dar um conselho por mal, mas em que está baseado aquele conselho que ele está te dando? Às vezes, olhando assim, por fora, até é um conselho que não é ruim, mas que pode trazer um transtorno tão grande, e nisso eu também tenho experiência. Um belo dia, não, uma noite, fui sair de casa para levar o lixo até a lixeira. E bem assim, pensando nos planos, expansão, não sei o que e tal. E daí, daqui a pouco o Senhor falou no meu coração assim: eu não preciso de estrutura para te abençoar. E aquilo me deu um choque, porque deveria fazer assim uns 5, 6, talvez 8 anos que eu estava trabalhando em função do quê? Eu vou trabalhar para fazer estrutura. Eu vou trabalhar para fazer estrutura. Por quê? A estrutura, ela te dá uma base. Quanto maior a tua estrutura, melhor, vamos dizer assim, está a tua base. Então era esse o princípio que eu tinha no meu coração. Vou fazer uma estrutura maior, vou fazer uma estrutura maior. E aquilo estava consumindo os meus dias de trabalho, em função de fazer uma base maior, uma estrutura maior. No outro dia de manhã eu fui orar, falei: Senhor, não entendi aquilo que o Senhor me falou ontem à noite.
Faz tantos anos, na época eu sabia, né? Faz tantos anos que eu estou trabalhando só em função de fazer estrutura, porque não estou olhando assim para lucro, eu não estou olhando para dinheiro no banco, enfim, estou olhando simplesmente para a estrutura. Mais um carro, mais um barracão, mais uma sala, um pouco mais de mercadoria, enfim, prateleira, gaveta, enfim. Falou assim, mas quando foi que eu mandei você fazer estrutura? Bem assim. E daí eu comecei a pensar, irmãos, e cadê que Deus me mandou fazer estrutura? Foi um conselho. Em princípio, um bom conselho, mas foi um conselho de um ímpio. E eu estava sendo escravizado por aquele conselho. Às vezes você escutou um conselho do teu pai, que não é um ímpio, mas ele escutou esse conselho de alguém que é ímpio. Começa a fazer sentido para você e traz, às vezes, uma escravidão em uma área da tua vida, porque você está baseado naquele conselho do ímpio. E esse conselho do ímpio deve ser evitado. Para resumir para você, a minha situação era assim, ó. Vou explicar para você. A estrutura é boa, sim. Só que quanto maior a estrutura, mais ela consome. Por que você não se preocupa com a tua fazenda? Só porque você não tem. Se você tivesse uma fazenda, você ia ter que se preocupar com o caseiro, com os boi que estão lá no pasto, com as plantações que está lá plantando, se choveu, se deu sol, se isso aqui. Você não tem a fazenda, você se preocupa com fazenda? Não. Quanto maior a estrutura, maior a preocupação. É simples assim. E estava trazendo escravidão para mim. É um mau conselho? Não é um mau conselho, mas é um conselho do ímpio. Então, nós temos que ter conselheiros, mas pessoas que são dirigidas pelo Senhor, pessoas firmadas na palavra e tementes a Deus. Terceiro ponto, o tempo é aliado no processo de Deus. Às vezes, e a maioria das vezes, nós queremos que a nossa vida mude, que a nossa vida seja transformada, mas nós queremos que seja assim, ó. Pronto, mudei. E Deus, ele não trabalha assim. Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, há tempo para todas as coisas. E você for ler lá, vai ter lá que tem tempo de chorar, tem tempo de dar risada, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo enfim, para todas as coisas e para todos os objetivos há um tempo debaixo do céu, né, em cima da terra, enfim. Tá? Lá em Marcos 4, do 26 ao 28, ele fala a respeito do processo da semente. Que Deus não trabalha com pressa, mas ele trabalha com maturação. Então, às vezes, irmãos, nem sempre, mas muitas das vezes, o tempo, tá, é uma ferramenta aliada do Senhor para trabalhar o teu coração, para amadurecer você, para que você possa crescer. Só o tempo sozinho não faz nada. Mas Deus trabalhando durante esse tempo na tua vida, você abrindo o coração para ser trabalhado pelo Senhor, interessado em mudança, interessado em crescer, interessado em desenvolver, buscando isso do Senhor, com certeza o tempo vai ser um aliado. Deus não esqueceu de você, você não está oculto aos olhos de Deus. Ele está trabalhando na sua vida e através da sua vida, desde que você abra o coração. E se você orar, e se você conversar com Ele, se você levar uma vida de comunhão com Ele, Ele vai te explicando, não tudo, mas pelo menos o principal, para você poder continuar, né, sendo trabalhado. Tá? Constância é mais espiritual do que a intensidade, que é ocasional. E eu até anotei aqui um resuminho disso aqui, que é assim, ó, não é o que nós fazemos ocasionalmente que vai fazer diferença. O que importa mesmo é o que nós fazemos com consistência. Com consistência. Ah, mas é 1º de janeiro, eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Ah, me matriculei lá no curso do Luciano, né, na leitura bíblica do Luciano, e daí ele vai mandar mensagem e eu vou ler. Mas daí dia 1º eu dormi mais tarde um pouco, daí não li, mas daí, amanhã eu vou. Aí lê um dia, pula 2, dali a pouco já não lê mais. Dali a pouco começa de novo, mas não tem o quê? Não tem constância, não tem frequência, não tem continuidade. E o que você não faz com frequência, o que você não faz com continuidade,
Não vai fazer diferença, porque o que importa mesmo é o que você faz consistentemente. E o que você faz consistentemente muitas das vezes, tá? Não estou aqui para julgar ninguém. Mas com consistência você não ora, com consistência você não lê a Bíblia, com consistência você não jejua, com consistência você não participa, você não comunga. Às vezes em quando você vem, às vezes em quando você participa, de vez em quando você lê a Bíblia e de vez em quando você ora. Vai demorar um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, irmãos, eu anotei aqui um resumo do que é a diligência segundo a Bíblia. Tá? Diligência é a fidelidade diária ao que precisa ser feito. Mesmo sem aplausos, mesmo sem emoção, mesmo sem resultados imediatos. Tá? Diligência é fazer hoje, com temor a Deus, o que muitos só fazem quando se sentem motivados. Tá? Sem aplauso, sem emoção e sem resultado imediato. Quer um exemplo prático disso? Vou te dar mais um exemplo meu. Vai fazer uma dieta. Vai numa academia fazer uma musculação. Vai fazer um exercício. Vai lá na academia hoje, começa hoje. Você acha que você vai sair de lá musculosão já, fortão. Você acha que você vai começar uma dieta hoje e amanhã, aqueles 10 quilos que você levou 30 anos para recolher, ele vai embora. Irmãos, não vai, porque está aqui. Ó. Por quê? Porque muitas vezes, na minha dieta, eu não sou consistente. Eu faço dieta na segunda, na terça-feira eu pulo. Aí na quarta-feira eu já pulei na terça. Na quinta-feira eu já pulei na quarta. Sexta-feira eu já vou emendar para o final de semana. Segunda-feira eu começo de novo. Não é isso que acontece? O que falta para nós? Diligência. Mesmo sem resultados imediatos. Mesmo sem resultado aparente. Eu não sei, irmão, se faz sentido para você. Mas devagarinho aqui, ó, né? De ladinho nesse plano, ou nas entrelinhas. Sabe, Jesus chamou nós para sermos maduros, para saber o que nós estamos fazendo. Por isso que meta de final de ano, de começo de ano sozinha, não vira em nada. Porque é simplesmente uma emoção. Mas o Jesus quer o quê? Quer que nós sejamos maduros, quer que nós entendamos o que nós estamos fazendo. Ele não quer que você venha aqui e simplesmente faça uma listinha de começo de ano e coloque lá, Senhor, esse ano eu quero uma casa nova. Senhor, esse ano eu quero um carro novo. Senhor, esse ano eu quero me casar. Senhor, esse ano eu quero um filho. Sabe, irmãos, eu não sei aonde foi que nós aprendemos que Deus é um garçom para nós. Que Ele vai vir com a bandeja e vai entregar para nós tudo aquilo que nós queremos assim, ó, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso plano. Ser diligente não é isso. Sem resultados aparentes. Falei esses dias a respeito de Caleb, de 40 a 85 anos, firme na presença do Senhor, caminhando no deserto por causa do erro dos outros, não era nem do dele, mas ele permaneceu fiel, sem aplausos, sem emoção e sem resultados imediatos. Sabe o que diligência não é, irmão? Diligência não é pressa, diligência não é ansiedade e não é um ativismo vazio. Ah, o irmão fez a listinha e deu testemunho lá que ele comprou uma casa nova. O outro irmão fez a listinha, pediu um emprego novo, Deus mudou o emprego dele. Deus pode fazer? É claro. Mas e por que você está fazendo isso? Qual que é o teu objetivo com isso? Não, é simplesmente porque os outros estão fazendo. Sabe, irmãos, quem fazia as coisas sem entender por que estava fazendo? Os fariseus. Estava lá na lei, que tinha que orar. O que eles faziam? Iam lá para as esquinas e ficavam orando e batendo no peito e e tal. Nós temos até aquele exemplo, né? Acho que é do fariseu, como é que é? O publicano que foi junto lá.
E daí o fariseu batia no peito e falava, te dou graças, Deus, porque eu não sou igual esse publicano. É publicano? É isso? Eu acho que é, mas enfim. Te dou graças que eu não sou igual esse, eu sou melhor. Quer dizer, estava procurando uma maneira de alcançar uma posição, de dizer que era melhor. O que você quer com a tua listinha? Você entendeu o porquê da lista? Sabe, não é ansiedade. Quando falou que não é ansiedade, lembrei de Filipenses 4, 6 e 7, e eu vou ler com você. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ué, Fernando, mas pode orar? Claro que pode. E a paz, olha o resultado da oração, irmão. Você começa a entender que Deus está cuidando de você. E que o plano não é o teu, o plano é dele. E que você faz parte do plano dele. E daí você começa a querer amadurecer para entender o plano dele. E aquilo para que ele te chamou. Vamos lá. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês. Da onde que saem os planos do homem? Se não é do coração, se não é da mente. Mas se o Senhor está guardando o nosso coração e a nossa mente, como? Em Cristo Jesus. Se está sendo guardado o teu coração e a tua mente, tem como dar errado? Não tem. Tem como andar ansioso? Tem como estar motivado erroneamente? Não tem como. Sabe? E o outro ponto que diz aqui é o seguinte, Provérbios 19, 2. Não é bom agir sem refletir. Essa é a versão da Almeida atualizada. Tem umas outras versões que ela não fala tão claro assim, é mais esquisitinho um pouco. Mas diz assim, não é bom agir sem refletir. Não é bom agir sem pensar antes. Fernando, mas isso eu já sabia. E o que se apressa com os seus pés erra o caminho. Tá? Aí, quem se apressa, erra o caminho. O exemplo aqui é Moisés. Moisés, ele tomou uma atitude impulsiva quando ele matou aquele egípcio para defender o irmão dele, o hebreu. Não foi por mal, o planejamento dele era bom. Ele fez aquilo de bom coração, de boa intenção. Mas essa atitude impulsiva, fazer as coisas sem pensar, sem levar em consideração, sem, assim, sondar o coração, sabe? Trouxe um atraso de 40 anos. 40 anos que poderiam ter sido evitados. Irmãos, 40 anos é chão. É tempo para você esquecer da promessa. 40 anos é muito tempo. Então aqui eu anotei a respeito de urgência e importância. Existem coisas na nossa vida que são urgentes, você precisa resolver. E tem coisas que são importantes. E cada vez que você abre mão daquilo que é importante na sua vida, para correr atrás do que é urgente, você está se assemelhando àquela palavra, que quem anda correndo, que quem não pensa, que quem não elabora bem os seus planos, leva para onde? Para a falta. Para a falta, é isso que acontece. Tem aquele exemplo de Marta e de Maria. Jesus falou assim, A Marta veio lá e falou assim, Jesus, você não está vendo aí que eu estou fazendo as coisas sozinha? Minha irmã sentou aí, agora só fica vendo o Senhor. Marta, 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 Marta. Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Você está entendendo? Jesus não chamou você para ficar correndo, para ficar ocupado, para ficar distraído. Você veja bem que lá, primeira vez que Moisés foi falar com o faraó, para deixar o povo ir adorar o Senhor, o que o faraó tomou de posição? Falou assim, esse povo está muito sossegado. Esse povo está muito tranquilo. O que nós vamos fazer para eles? Vamos arrumar mais serviço. Porque se eles têm tempo para sair daqui, para ir adorar, eles têm tempo para trabalhar. Vamos colocar eles para trabalhar. Sabe, gente, com quanta gente a gente conversa, que é dia e noite, e o cara está falando do quê? Meu Deus, estou na correria, preciso trabalhar, hoje não tenho tempo, amanhã não dá, talvez na semana que vem, talvez nas férias, talvez no feriado, não, estou trabalhando. Não estou dizendo que não é para você trabalhar, tá? Mas cuida, vê se não tem uma idolatria nesse teu trabalho, se você não está achando que você vai enricar daí,
sabe? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Presta atenção. São princípios que estão na Bíblia, que valem para mim e para a sua vida. E nós, distraídos com o excesso de trabalho, não usufruímos daquilo que Deus tem para nós. Gera apenas uma frustração por não conseguir alcançar aquilo que nós tanto desejamos. O objetivo da vida cristã não é apenas cumprir metas e objetivos, mas conhecer, discernir e viver a vontade de Deus. Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Buscar a vontade de Deus, irmão, não elimina o planejamento, não dispensa as metas, mas sabe que buscar a vontade de Deus vai definir para você as prioridades, o tempo e a tua motivação. Por que é que nós temos essas metas que nós temos, esses objetivos que nós temos? Qual que é a verdadeira motivação do nosso coração? Eu quero prosperar, eu quero crescer, eu quero ser bem-sucedido, porque eu quero dar mais dízimo. Já escutamos essa, né, Marcelo? Eu quero ganhar mais porque eu quero dar mais dízimo. Não dizima agora ganhando pouco. Você imagina quando o cara olhar lá assim, nossa, esse mês eu vou ter que dar 50 mil de dízimo. Você acha que ele vai dar 50 mil de dízimo? Não dá. Porque não tem fé suficiente para dar 500, que não tem fé o suficiente para dar 50. Sabe o que é no coração aqui, ó? Você que não dizima, você que não oferta. É medo. Medo de que vai faltar, medo de que Deus não vai suprir a tua necessidade. E isso é um reflexo da tua falta de crescimento no Senhor. Fernando, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente, irmão, não precisa. Mas está externando a tua boa, né, a tua boa obra. Por que você tem medo de dar se Deus vai prover? Porque, na verdade, você não acredita que Deus vai prover. Mas eu confio em Deus. Pega aquele dinheirinho que está lá na poupança e tira de lá. E fica só com o dinheiro do salário para ver se você já não fica menos confiante. Se você não fica menos tranquilo. A tua fé está em Deus ou está no dinheiro que você tem guardado no banco? Irmãos, muitas vezes está no dinheiro que você tem guardado no banco. Você precisa provisionar, você precisa ser diligente com o teu dinheiro. Você precisa trabalhar com reserva, você precisa guardar dinheiro, sim, é importante, é necessário. O único previsto na nossa vida é o imprevisto. E para essas horas você precisa de uma reserva. Precisa de uma reserva. A Bíblia nos ensina isso. Mas nós não podemos ser apegados nisso. Sabe, a verdadeira motivação do coração. Esses dias eu não sei com quem que eu estava conversando, mas provavelmente era com o Marcelo. Não tem paz no coração para tomar uma atitude de se achegar a Deus e falar: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual que é o teu plano para mim? O Senhor tem um plano e eu faço parte desse plano. O Senhor me mandou aqui com habilidades especiais. Nessa área aqui, ó, é só eu que tenho, eu falei no culto da virada. Cada um de nós, irmãos, tem uma área que é mais fácil para nós desenvolver. Tem gente que quer falar, no meu caso é falar, mas tem gente que quer ouvir, tem gente que quer orar, tem gente que sei lá, tem tanta área, né? E cada um é diferente do outro. Um tem mais facilidade de se comunicar, de fazer amizade. O outro já tem mais facilidade de ficar focado em alguma coisa. Todos nós temos um lugarzinho para trabalhar na obra do Senhor, para somar nesse corpo, para edificar o corpo. Efésios 4, né? E 16, enfim. Você pode ir lá ler depois. Mas a impressão que eu tenho, irmãos, às vezes, é que a gente anda desencaixado, desesperado por metas e objetivos que às vezes Deus não tem nada a ver. Porque assim, ó, eu estou tão ferido, eu estou tão magoado, eu acho que eu vou resolver a minha situação por conta própria.
Isso quando nós não pensamos assim, ó Deus, primeiro eu vou fazer um pé de meia, depois nós conversa. Depois que eu tiver com a minha vida sossegada aqui, daí eu vou ver o que o Senhor quer para mim. Ou então assim, ó, quando eu ficar mais velho, né? Aí que estiver mais perto de ir para o céu, eu vou sentar e vou conversar com Deus para ver o que Ele quer. Sabe, irmãos, isso não é colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Sabe, se Deus não for o primeiro lugar na tua vida, Ele não quer ser o segundo, Ele não quer ser o terceiro, Ele não quer mais nada contigo. Ou é, ou não é. É uma fé de verdade, é uma fé madura. Sabe, fazer planos e projetos é importante. Mas submeter os nossos planos e projetos a Deus. Nós não pedimos que Deus abençoe os nossos projetos. Nós pedimos discernimento para caminhar nos projetos de Deus. O caminho bíblico, irmãos, é bem claro. Planeje com diligência. Agora você já tem uma ideia do que é diligência bíblica. Busque conselho com pessoas tementes ao Senhor. Respeite o tempo que vai levar para acontecer. E durante esse tempo, espere com paciência no Senhor. Espere esperando no Senhor. Não é só, já que eu vou ter que esperar 10 anos para acontecer, vou sentar aqui. Não, Senhor, o que eu posso ir fazendo? Que eu posso ir te ajudando para chegar mais perto daquela pessoa que eu preciso ser para receber essa bênção do Senhor, para que essa meta, para que esse objetivo dê certo. Reflita antes de agir. Reflita antes de agir. Lembra do Moisés. Trabalhe com consistência e dependa totalmente do Senhor. Tá? Eu até anotei aqui mais 2 provérbios para você levar para casa hoje e ficar analisando. Já estou terminando, irmão. Tá? Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Como que faz isso, Fernando? Não é sem orar, não é sem ler a Bíblia, não é sem buscar uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16:9. Procure, irmão, entender o plano de Deus. Busque em Deus qual é o seu lugar no plano dele, aquilo que ele tem para a tua vida. Quando começamos a buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e submetemos os nossos planos a ele, a nossa vida encontra a direção, o propósito e nós começamos a glorificar ao Senhor com a nossa vida. Sabe do que mais? A frustração vai embora. As feridas são saradas. Sabe, irmão, muitas vezes fizeram a gente acreditar que ser cristão era simplesmente vir na igreja, participar de um grupo de pessoa boa, né? Participar de umas festas de final de ano, de uns calendários, de uns estudos e tal. Mas, irmão, a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus. Sabe, o Evangelho é de verdade. Mudança, transformação, meta, objetivo, mudança de vida. Sabe aquela vontade de mudar de vida que a gente tem e que parece que a gente nunca consegue? Que chega dia 19 de janeiro e acaba o gás. É falta, muitas vezes, de procurar no Senhor o que Ele tem para as nossas vidas. Porque, de uma maneira ou outra, muitas vezes nós achamos que os nossos planos são melhores que os planos de Deus. E a Bíblia nos fala justamente ao contrário. Se eu não me engano, é do Marcelo esse testemunho, né? Mateus 6:33 diz que é para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E se eu não me engano, Marcelo, depois você pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é assim, ó, vai me acrescentar o quê? Só o normal. Vai me tratar assim, ó, bem naquele ralinho, assim, ó, uma polenta, né? Às vezes um pedacinho de carne, mas aquela abundância, aquela fartura. Não, isso aí não precisa, isso aí é excesso, isso aí é esbanjar. Não, irmãos. Está escrito lá justamente o contrário.
que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Sabe, quando nós estamos desencaixados, nós passamos dia e noite perturbados pela vontade de fazer, pela vontade de alcançar. Sabe, aquele sentimento, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas o que precisava fazer não foi feito. É falta de entender no Senhor aquilo para o que Ele te chamou. Sabe, gostaria que você levasse essa reflexão hoje para casa. Pensasse a respeito dos teus planos, dos teus objetivos, dos teus projetos, dos teus sonhos. Aonde foi que você começou a sonhar sozinho? Que deixou Deus para trás e não convidou Ele para fazer parte da tua vida, para fazer parte do teu sonho, do teu projeto, que na verdade é o projeto que Ele tem para você, que é onde você vai encontrar plenitude. A primeira vez que me deu uma crise de ansiedade, já contei isso aqui para você, eu pensei assim, eu vou morrer hoje, e eu vou me apresentar hoje diante de Deus. Eu tinha 37 anos, já tinha tido empresa, já tinha comprado carro zero, já tinha tido filho, esposa, enfim, estava completinho, fiz um monte de coisa, trabalhava bastante, mas eu pensava assim, meu Deus, cara, eu vou me apresentar hoje diante de Deus e eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Porque assim, irmãos, é uns momentos que eu não desejo para ninguém, mas para mim me despertou para entender em Deus qual que é o projeto dele, qual que é o plano dele, aquilo para que eu nasci, para que eu pudesse encontrar plenitude na minha vida. Muitas vezes nós viramos as costas para Deus e achamos que isso não é necessário. Não, deixa para depois. Sabe, irmãos, é muito mais necessário do que você imagina, do que você faz ideia. Esse sentimento de frustração que muitas vezes você carrega no peito dia e noite, essa situação de ficar se comparando com o que o outro fez, o que acontece, parece que todo mundo vai bem, chega na minha vez, pula. Sabe, quando você começa a descansar no Senhor, quando você começa a entregar para Ele toda essa carga de sentimentos e emoções, e quando Ele começa a mudar a tua vida, você começa a descansar. Quero convidar você para se colocar de pé, nós vamos orar daqui a pouquinho. Estava refletindo a respeito da minha vida e fui abastecer o carro no final do ano agora. E a moça a senhora do posto de combustível, ela perguntou para mim, Fernando, você vai viajar? Eu falei, eu acho que eu vou. Mas não foi ainda? Não, eu vou viajar final do mês. Nossa, mas só final do mês? Daí eu comecei a conversar com ela. E eu comecei a pensar que a minha vida que eu vivo aqui hoje é melhor do que a que eu levo quando eu viajo. Porque eu viajo para um lugar ruim, porque a minha viagem de férias não é boa? É boa. Mas hoje eu vivo em paz. Eu acordo cada dia e eu vivo cada dia. E nem sempre foi assim. Sempre apurado, sempre apressado, sempre com alguma coisa por resolver. Sabe, irmãos, é possível mudar de vida. Quando Deus entra na tua vida e começa a acertar esses pontos, começa a encaixar a tua vida. Parece que é tão fácil para os outros, mas de repente você está indo para um caminho que não era para você. Você está tentando sucesso num lugar por causa do teu amigo que conseguiu sucesso lá. Irmão, cada um foi chamado para uma coisa. Procure no Senhor aquilo para que você foi chamado e exerça com excelência. Tenha metas e objetivos, tenha planos, tenha sonhos, projetos. Deus nos capacitou com isso. Isso é algo de Deus na nossa vida. Mas procure no Senhor o direcionamento. Procure no Senhor o caminho para seguir. Muitas vezes nós falamos aqui, olha, leia a Bíblia, tenha uma vida de comunhão com Deus. E muitas vezes você fica pensando assim, nossa, de novo eles com essa conversa chata. Sabe, irmãos, eu não posso ir lá na tua casa ler a Bíblia por você. Eu não posso ficar orando com você o dia inteiro, mas você pode se achegar a Deus. Você não precisa que eu ore por você. Ou no teu lugar, vamos dizer assim, posso até orar por você. Você não precisa que eu vá lá ler a Bíblia, porque você tem uma cópia da Bíblia lá na tua casa. Você pode falar direto com Deus, né? Você pode se achegar a Ele, porque Jesus Cristo foi que proporcionou isso para nós, e em nome de Jesus nós podemos entrar confiadamente diante de Deus, e isso é maravilhoso.
Entre na presença do Senhor agora e coloque o teu coração diante dele. Coloque aquilo que te frustra, aquilo que você gostaria de fazer e não consegue. Às vezes você tem um desejo de ler a Bíblia e não consegue ler a Bíblia. Às vezes você tem um desejo de orar e você não consegue orar. Chega na hora de você orar, acontece alguma coisa. Chega na hora de você ler a Bíblia. Chega na hora de você fazer um jejum, de você ter uma comunhão, uma intensidade com Deus e você não consegue. Sabe, coloca diante de Deus esse desejo que você tem de se relacionar com Ele. É hoje o momento, é hoje o começo de um ano novo. Sabe, muda de vida, muda de estratégia, muda de meta, muda de objetivo. Sabe, é um momento que foi propício. Deus nos chamou aqui hoje. Ele sabia que você ia estar aqui hoje. Eu não sei a quantas anda o teu plano, o teu propósito, aquilo que você gostaria de ter feito e não fez, aquilo que você conseguiu fazer. Mas coloca diante dele agora, derrama o teu coração na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, Pai, de estar na tua presença, colocando diante de ti, Senhor, o nosso coração. Início de ano, Pai, metas, objetivos, planos, projetos, sonhos, Pai. Tantas coisas que muitas vezes nós paramos de sonhar, tantas coisas que nós paramos de buscar, Senhor, porque em algum ponto, Senhor, dessa jornada, nós deixamos o Senhor para trás, Pai, e começamos a caminhar sozinhos. Nós começamos a desviar, Senhor, do teu caminho, da tua direção. Sabe, Senhor, mas hoje é um dia propício, Senhor, para nós nos arrependermos, para nós voltarmos, Senhor, a esse caminho de caminhar contigo, de ouvir, Senhor, a tua voz, de buscar no Senhor entendimento, sabedoria, Senhor, e a direção que devemos seguir. Cada um de nós aqui, Pai, foi chamado para trabalhar, Senhor, num propósito do Senhor, no teu plano, no teu projeto, Pai. E muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos enxergar, Senhor, que as escamas dos nossos olhos possam cair, que os tampões, Senhor, dos nossos ouvidos possam cair, que o nosso coração, Pai, há muito endurecido, possa ser, Senhor, amolecido por Ti. Vem, Senhor, nesse lugar, Pai, enche esse lugar, enche as nossas vidas, que nós possamos realmente, Senhor, buscar o Senhor, com toda a nossa vontade, com toda a nossa capacidade, com todo o nosso entendimento. A tua palavra diz que é para nós nos achegarmos ao Senhor, Pai, e o Senhor vai se achegar a nós, que nós vamos te achar, Senhor, quando nós te buscarmos de todo o nosso coração. Senhor, que nesse começo de noite, nesse final de tarde, nós possamos encontrar, Senhor, esse lugar no Senhor, de te buscar, Pai, com todo o nosso coração, com toda a força que há em nós, que o Senhor possa ser realmente, Pai, o primeiro na nossa vida, que nós possamos te amar, Senhor, acima de todas as coisas, e que possa haver, Senhor, mudança e transformação nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.